Quantas pessoas vocês conhecem que falam inglês, mas não soam realmente como essas pessoas deveriam? Será que alguma vez você já ouviu falar inglês americano, inglês britânico, e ainda assim você fala inglês, mas não parece com nenhuma dessas pessoas? Se você já passou por isso, este vídeo é para você, porque o objetivo de hoje é falar sobre a diferença que existe entre o inglês americano e o inglês britânico. Vamos ao vídeo. É certo que todo aquele que fala inglês estuda inglês apenas para falar a língua, mas depois, no decorrer do tempo, ele se liga que tem que falar conforme os nativos falam, quer seja dos Estados Unidos, quer seja da Inglaterra, ok? Mas ainda assim, todos aqueles que falam inglês nunca conseguiram ver de facto qual é a diferença que existe entre o inglês americano e o inglês britânico. Então, devido a esta dúvida que ocorre entre todos aqueles estudantes que falam inglês, eu decidi gravar esta videoaula entre os dois tipos de inglês, ok? Então, se você curtir do assunto, eu tenho um recado para você. Para continuar a receber dicas como essa, você deve se inscrever no nosso canal, ativar o sininho das notificações. E claro, se você gostar desse conteúdo, também não esqueça de clicar no gostei, comentar dizendo que você mais amou no vídeo e se tem alguém que você acha que esse conteúdo pode ser benéfico para ele, clicar aqui para partilhar este vídeo com esta pessoa, ok? Então, pessoal, é verdade que todo aquele que fala inglês chega um momento que se liga que deve realmente estudar para fazer com que seu inglês pareça ou americano ou britânico, certo? Então, muitas pessoas não conseguem ainda diferenciar o inglês americano ou o inglês britânico. Então, para este vídeo eu preparei 3 dicas que vão matar toda essa dúvida que todo estudante de inglês tem, ok? Sem mais enrolação, vamos direto à primeira dica. Para que a gente possa dar conta da diferença que existe entre o inglês americano e o inglês britânico, a gente precisa entender como funcionam os 3 processos de uma língua. Toda língua, quer seja inglês, português, espanhol, francês, ela é formada por 3 elementos principais. O primeiro dele, morfologia. Segundo, sintaxe. E terceiro, fonética, ok? No primeiro elemento, a morfologia, ela tem como objetivo estudar a função de cada palavra dentro de uma frase, ok? Uma vez que a gente está dentro da morfologia, a gente consegue encontrar uma nítida diferença entre as determinadas línguas. Então, se você conseguir matar esta diferença que existe entre as línguas, você já tem 50% de chances de conseguir equilibrar a sua pronúncia da língua inglesa, ok? Então, na morfologia, quais são as diferenças que a gente pode encontrar? É certo que o inglês americano e o inglês britânico são a mesma língua, ok? Mas o que diferencia tem a ver com a forma com que um país pronuncia um determinado tipo de palavra. Então, por exemplo, é ligado que a letra T no inglês americano, ela pode ser pronunciada de diferentes formas. Então, a gente estava a falar que na morfologia, uma vez que você estará estudando a função de cada palavra dentro da frase, a gente já consegue encontrar uma diferença entre o inglês americano e o inglês britânico. Dentro da morfologia, a gente já consegue ver o desvio linguístico, aonde os britânicos insistirão em dizer house ou home, da mesma forma que os americanos dirão house ou home. Mas lembrando que no inglês americano, a house ou casa, a gente pode dizer também como crib. Ou seja, em vez dos americanos usarem consistentemente a expressão house ou home, eles já alteram e usam a expressão crib. Mesmo dentro da frase, a gente pode alterar a expressão house e colocar crib, que ele terá o mesmo significado e a mesma função dentro da frase, ok? Então, por exemplo, I am at home. É a mesma coisa que a gente dissesse I am at my crib, I am at crib, I am in the crib. É a mesma coisa. A expressão home, casa, crib, casa, ok? Esta é a primeira diferença na morfologia, onde você pode pegar algumas palavras que no inglês britânico pronuncia-se, escreve-se de forma diferente, e no inglês americano pronuncia-se, escreve de forma diferente, porém dentro da frase elas têm a mesma função, ok? Eu disse I am at home. Na segunda eu falei I am in my crib. Ou seja,
quando você procura essas palavras que no inglês britânico é uma coisa e no inglês americano é uma outra coisa, mas que tem a mesma função e o mesmo significado, às vezes há diferença quando a gente vai poder utilizar dentro de uma frase. Existem palavras que exigem uma preposição diferente daquelas que a gente está acostumado a utilizar, certo? Então, por exemplo, I am at house. É muito diferente de dizer I am in my crib, ou seja, a palavra crib já não obriga a utilização da preposição at, mas sim da preposição in, e geralmente ela é utilizada com este pronome possessivo, in my crib, que é o mesmo significado de at house, ok? Então esta é a primeira diferença. Vamos partir para o segundo ponto que eu disse, que é a sintaxe. Vamos lá.